Tem gente que desaparece antes mesmo de morrer. E o mais assustador: ninguém percebe. Nem os amigos. Nem a família. Nem a própria pessoa. Porque esse tipo de destruição acontece devagar. Primeiro você perde energia. Depois perde presença. Depois perde partes de si mesmo que nunca mais voltam. E talvez isso já esteja acontecendo com você agora. Talvez sua vida não esteja desmoronando de forma explosiva. Talvez ela esteja apenas ficando silenciosamente vazia. Existe um momento estranho que quase ninguém percebe. Você acorda cansado mesmo depois de dormir. Pega o celular sem vontade real. Fica olhando para a tela como se estivesse tentando fugir de alguma coisa que não consegue explicar. E aos poucos, sua própria existência começa a parecer distante. O pior tipo de fraqueza não é física. É quando a sua mente começa a aceitar coisas que antes destruiriam você por dentro. Você tolera atrasos. Tolera humilhações silenciosas. Tolera viver abaixo do que sabe que poderia ser. Até que um dia, isso vira sua personalidade. E é assim que pessoas fortes desaparecem. Não de uma vez, mas em pequenas rendições emocionais diárias. Poucos percebem quando começam a enfraquecer. Porque a queda moderna parece confortável. Ela vem disfarçada de distração, de entretenimento infinito, de cansaço constante, de noites mal dormidas, de dopamina barata. E lentamente, você para de lutar. Tem gente que já desistiu dos próprios sonhos, mas continua fingindo que está tudo bem. Ri sem sentir nada. Responde mensagens no automático. Se afasta sem explicar. Fica em silêncio por horas olhando para a parede sem perceber o tempo passar. E no fundo, sabe que alguma coisa mudou. O pior colapso é aquele que ninguém percebe. Porque existem pessoas funcionando normalmente enquanto desabam internamente. Elas continuam indo ao trabalho. Continuam aparecendo nas fotos. Continuam vivendo. Mas já não sentem presença dentro da própria vida. Esse é o tipo de fraqueza mais perigosa. Aquela que não destrói você por fora primeiro. Ela apaga você por dentro. Existe algo brutal nisso tudo. A mente humana se adapta ao que repete. Se você vive fugindo do desconforto, se acostuma a evitar esforço, se anestesia todos os dias, sua identidade começa a mudar silenciosamente. E um dia você percebe. Não está mais cansado apenas fisicamente. Está emocionalmente drenado. Como se algo estivesse consumindo sua vontade de existir com intensidade. Talvez você já tenha sentido isso na madrugada. Aquele silêncio pesado no quarto. A sensação estranha de vazio. A impressão de que sua vida está passando, mas você não está realmente vivendo ela. E então você pega o celular outra vez. Não porque quer, mas porque ficar sozinho com os próprios pensamentos começou a assustar você. Isso não é coincidência. Existe uma guerra silenciosa acontecendo contra sua atenção, sua energia, sua identidade. E a maioria já perdeu sem perceber. Porque a fraqueza moderna não parece fraqueza. Ela parece conforto. Parece facilidade. Parece distração. Parece uma vida sem conflito. Mas lentamente, isso transforma pessoas intensas em versões emocionalmente domesticadas. Nem toda prisão possui grades. Algumas possuem rotina. Algumas possuem conforto. Algumas possuem distrações suficientes para impedir você de perceber o quanto está se perdendo. E talvez a parte mais dolorosa seja essa. Você sente que algo está errado, mas não consegue explicar. Você começa a perder interesse nas coisas. Conversas cansam. Pessoas cansam. Lugares parecem vazios. Até o próprio espelho começa a parecer estranho.
Como se estivesse olhando para alguém que deixou partes importantes morrerem em silêncio. E então surge a pior sensação de todas: a desconexão. Você está presente, mais distante. No meio das pessoas, mais isolado. Sorrindo, mais emocionalmente ausente. Sua mente muda primeiro. Sua vida depois. É por isso que tantos colapsos começam invisíveis. Primeiro você abandona pequenas disciplinas. Depois abandona partes da sua identidade. Depois abandona a própria esperança de mudar. E então tudo vira automático. Dias iguais. Pensamentos iguais. Cansaço igual. Como se a vida tivesse perdido cor sem você perceber exatamente quando isso aconteceu. Mas existe um momento específico em que algo desperta. Geralmente acontece no silêncio. Quando você percebe que não está vivendo da forma que imaginava anos atrás. Quando entende que a pior dor não é fracassar. É sentir que está desaparecendo lentamente. E esse momento dói. Porque clareza emocional quase sempre chega acompanhada de culpa. Você lembra da pessoa que queria se tornar. Lembra da energia que tinha. Da intensidade. Da coragem. E percebe o quanto foi cedendo aos poucos. Cedendo para o medo. Para o conforto. Para a distração. Para a exaustão emocional. Até virar alguém que apenas sobrevive. Mas ainda existe algo importante nisso tudo. O fato de você perceber já significa que uma parte sua ainda está viva. Porque pessoas completamente destruídas não questionam mais nada. Elas apenas continuam. No automático. Dormindo emocionalmente. Afundando devagar sem perceber. Talvez este vídeo incomode justamente porque uma parte sua reconheceu a verdade. Talvez você esteja cansado não apenas fisicamente, mas espiritualmente desconectado de si mesmo. E existe uma diferença brutal entre descansar e desistir lentamente da própria vida. A maioria nunca percebe essa diferença. Até ser tarde demais. Até perceber que passou o anos inteiro anestesiado emocionalmente. Sem presença. Sem intensidade. Sem propósito real. Apenas existindo. E talvez esse seja o maior perigo do mundo moderno. Não destruir você rapidamente, mas convencer você a desaparecer aos poucos sem lutar contra isso. Porque algumas pessoas não perdem a vida de uma vez. Perdem em pequenas rendições silenciosas todos